Eis o grande desafio da vida: passar pelos desertos da existência humana sem perder a ternura, sem ressecarmos por dentro. Quero compartilhar com você um texto que nos conta a história de um homem que passou pelos desertos da vida e não se tornou uma pessoa pior. Gênesis 37, verso 1 a 4. Acompanhe comigo. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhavam os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Aqui começa uma das mais belas histórias bíblicas, a história de José. O José do Egito, como é conhecido, um homem que passou pelas aflições sem perder a ternura, passou por momentos de aridez e não se ressecou por dentro. Se você ainda não conhece a história de José, apressa-te. Um homem que venceu o mais difícil em face das adversidades. Não se tornar uma pessoa pior. Por quê, meu irmão? O mais complicado dessa vida não é superar os problemas, transpor as crises ou vencer as dificuldades. O mais difícil dessa vida é não se tornar uma pessoa pior. A tendência é que quanto mais caminhemos pelos desertos, mais iguais aos desertos fiquemos. Pessoas ríspidas, pessoas indóceis, inóspitas, gente sem graça, árida, seca, sem vida. E quanto mais pelos desertos, mais desertos nos tornamos. E quando olhamos para a vida de José, percebemos que este homem conseguiu não piorar, nem em face da adversidade, nem em face da prosperidade. Essa história deve ter causado profundas impressões no coração do próprio Moisés que a escreveu. Preste atenção, ele dedicou 13 capítulos do livro de Gênesis para contar esta bela narrativa. Um quarto do livro de Gênesis ele dedicou para falar da vida de José. Saberíamos o que significa isto? Nesta altura, Moisés já era um ancião com mais de 80 anos de vida. E eu penso ser difícil tarefa impressionar um homem com tanta experiência de vida. Mas se teve algo que muito chamou a atenção de Moisés, foi a história de José. Até mais do que a criação do céu e da terra. Até mais do que a altura da Torre de Babel ou a profundidade do dilúvio. Se tem algo que impressiona o coração de Moisés mais do que os eventos do livro de Gênesis, é a história de um homem de Deus. Ele passa rapidamente por essas histórias, mas quando ele olha para a vida de José, é como se ele parasse para receber os detalhes e perceber as nuances. Mas quem nunca se impressionou com a vida de José? Quem nunca chorou com essa leitura? José é um bom exemplo a ser estudado. Passou por duras provas e não endureceu seu coração.
José é um bom exemplo a ser imitado. Passou por duras provas e não perdeu os seus valores. Hoje falaremos sobre isto. José, um homem digno de ser imitado, porque ele era um homem íntegro. E gostaria de fazer com você aqui 3 breves análises sobre a vida de José. A primeira análise que podemos fazer sobre a vida de José tem a ver com os dramas de José. Preste atenção. Criança ainda, José já sabia o que era ter um lar tempestuoso. Seu próprio tio, Esaú, ao seu pai Jacó perseguia de morte. E não fosse a intervenção divina, uma tragédia teria acontecido. José também já sabia o que era perder as pessoas amadas. Sua mãe, Raquel, morreu no parto, quando ele tinha apenas 6 anos de idade. Durante o parto de Benjamim. Se todo parto é uma luta e toda partida é um luto, José vivenciou os dois: a luta pela vida da mãe e o luto pela sua partida. E também por aqueles anos, para agravar ainda mais a sua dor, seu avô Isaque morreu. José sabia o que era ser rejeitado por quem tanto amava. Aos 17 anos, foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. José sabia o que era ser injustiçado pelos patrões. Servo na casa de Potifar, no Egito, foi falsamente acusado de traição e por isso amargou 13 anos de cadeia. Ele também sabia o que era ser esquecido pelos companheiros. Na cadeia, interpretou o sonho de um copeiro e lhe pediu: lembra-te de mim quando tudo te correr bem e me faça sair daqui. Gênesis 40, 14. O copeiro saiu da prisão e 2 anos se passaram até que de José resolveu lembrar. José sabia o que era a dor da solidão. Por 22 anos foi privado das pessoas que mais amava, longe do pai querido, longe dos irmãos. José tinha tudo para ser o homem mais amargo do mundo. E o que ele fez? Continuou acreditando e confiando em Deus. A segunda análise que podemos fazer sobre a vida de José tem a ver com as tramas contra José. Calvino dizia que o mal é como uma aranha que volta imediatamente a tecer a sua teia quando essa teia é rompida, falando da perseverança do mal. É insistente a trama do mal contra o bem. Olha só, um dia, Deus deu um maravilhoso sonho a José, de que ele seria próspero, proeminente. Então, sua vida se tornou em aparente pesadelo. Seus irmãos, que por ciúmes já o odiavam, passaram a odiá-lo ainda mais. Lá vem o tal sonhador, disseram eles. Matemo-lo e vejamos em que lhe darão os seus sonhos. Gênesis 37, 19 e 25.
Quão maldosos foram os irmãos de José, ao ponto de tramarem contra a vida daquele jovem. E as redes da maldade foram lançadas sobre ele. De que nos aproveita matá-lo? Mais lucrativo nos será vendê-lo para a escravidão. Gênesis 37, 26. Que grande humilhação! Do primeiro da casa de seu pai Jacó, agora se tornou o último na casa da escravidão. E revendido ao Egito, logo aprenderia. Sempre há um jeito novo de se matar alguém. Todos os dias, a mulher de seu patrão tramava contra sua moral, queria deitar-se com ele, fazê-lo um infiel. Anos depois, quando exaltado como o segundo homem do Egito, foi contra a sua fé que tramaram. Por esposa, o faraó lhe deu a filha de um sacerdote pagão. José tinha tudo para ser o homem mais amargo do mundo. E o que ele fez? Continuou acreditando e confiando em Deus. A terceira análise que podemos fazer tem a ver com o drama de José. Já falei sobre seus dramas, as tramas contra ele. Agora quero falar um pouco sobre o grama. Isso mesmo, o grama. Preste atenção. Venderam José por 20 ciclos de prata. Cerca de 230 gramas de prata. Mas certamente ele valia ouro. Certamente ele valia muito mais. Onde quer que estivesse, independente das circunstâncias, buscava viver de modo digno. E Deus fazia tudo prosperar em suas mãos, quer no mais profundo cárcere ou no mais alto posto, quer como simples servo ou como grande líder, quer na casa de seu pai ou na casa de seu patrão. José era um homem que prosperava nas mãos de Deus. José era um homem íntegro, um homem de peso, mais preocupado em ser fiel do que fazer sucesso. Foi fiel ao seu pai e não consentia com as falhas de seus irmãos. Foi fiel ao seu patrão, não encarou o pecado de deitar com a patroa como meio de promoção. Se eu conquistar a mulher do chefe, posso me dar muito bem. Não. Antes preferiu ir para o cárcere com Deus do que ir para a cama com o diabo. José foi fiel a Faraó na boa administração do Egito. Sobretudo, foi fiel ao seu Deus na boa administração da sua vocação. Não foste vós que me enviaste para o Egito, disse ele. Foi Deus que me enviou para cá. Gênesis 45, 8. Ele sabia. Deus está no controle de tudo. Vós, disse ele, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, 20. José era um homem de quilate, um homem de peso, um homem que foi pesado na balança e não foi achado em falta. E isso se chama integridade. José tinha tudo para ser o homem mais amargo do mundo. Se vingar dos seus irmãos, se vingar dos seus escravizadores, se vingar da mulher de Potifar, mas não, ele não perdeu a ternura,
Ele não ressecou por dentro. Tinha tudo para ser o homem mais amargo do mundo. E o que ele fez? Continuou acreditando e confiando em Deus. José é um homem digno de ser imitado, porque ele é um homem íntegro. E observamos aqui 3 análises sobre a vida dele. Falamos sobre os dramas de José, quão difícil foi a sua vida. Falamos sobre as tramas contra José, quanta conspiração. E falamos também sobre o grama de José. Quão valoroso foi este homem, vendido por 230 gramas de prata, mas que valia muito mais. Quero concluir aqui com você. A despeito das lutas e dos lutos, em nenhum momento vemos José murmurar, sempre acreditando nos projetos de Deus para a vida dele. Mas ainda me resta dizer 2 coisas sobre a história de José. Primeiramente, a história de José aponta para a história de Cristo Jesus, amado pelo Pai, entregue por Deus, vendido injustamente pelos seus, sofreu perseguições e tentações e, ao final, exaltado por Deus. É a história daquele que foi enviado para a salvação de muitos. A história de Jesus Cristo está aí, antecipada, na vida, na tipologia, na simbologia de José. E a segunda coisa que precisamos observar é que a história de José aponta para a história de Jacó. Ou melhor, é a história de Jacó. É isso mesmo que Moisés deixa bem claro aqui no texto. Olha de novo, Gênesis 37, 1 e 2. Olha o que ele diz. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Percebe? Percebe que ele vai contar a história de Jacó e conta a história de José. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Por quê? Porque as nossas histórias não nos pertencem. Cuidemos bem de nossa história, meu querido, porque ela não é só nossa. A nossa história é um capítulo dentro da história de nossos pais. É um adendo, é um acréscimo. Elas se confundem. Cuidemos bem de nossa história, meus queridos, porque ela não é só nossa. A fim de que possam dizer de nós o mesmo que disseram de José, Raquel, Jacó, Moisés, Potifar, o carcereiro, o copeiro, Faraó e tantos outros disseram sobre José. Deus era com ele. Você quer dar um presente para os seus pais, para a memória deles? Ou quer dar um presente para a vida deles? Sejamos homens e mulheres íntegros. Pessoas que estão melhorando a história de nossos pais, pessoas que estão honrando a história de nossos pais. Nossa vida não nos pertence. Honremos os nossos pais. O melhor presente que podemos dar aos nossos pais é sermos homens e mulheres de Deus, a fim de que digam: Deus é com o seu Filho. Queridos, presenteemos os nossos pais com nossas vidas.
Nada alegra mais o coração de um pai de saber que o seu filho anda na verdade. Honremos os nossos pais e que a nossa história honre também o nosso Salvador. Deus te abençoe. Feliz Dia dos Pais. Até a próxima. Grande abraço.